Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Aproveitando aí o Outubro Rosa, nós vamos falar sobre câncer de mama, forma de prevenção, tratamentos, enfim, as maneiras que existem de lidar com a doença. E para isso, nada mais coerente do que ter convidado um especialista, né? Na verdade, estou aqui com um médico que é uma referência não apenas em Maringá e região, no Paraná, como no Brasil inteiro. É uma pessoa que se debruça nos estudos, é um cirurgião oncológico e mastologista. Então eu acho que hoje a gente vai poder bater um papo bem legal, com bastantes informações para quem está do outro lado, para quem está sofrendo, para quem quer prevenir. O momento é esse. Doutor Alvo, boa noite, prazer recebê-lo aqui. Obrigado mais uma vez, porque você tirou o seu tempinho, sei que tua vida é corrida, você veio aqui conversar com a gente, por entender que esse bate-papo vai ser importante para as pessoas, né? Muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Alderi, boa noite a todos os telespectadores, todos que estão vindo aqui, estão ouvindo esse podcast, esse programa. É um privilégio para mim estar aqui, agradecer o seu convite, a toda a estrutura, a equipe do Mídia e Saúde, a oportunidade de estar aqui, porque, de fato, a informação, a boa informação é crucial, né? A gente procura informação em tudo na nossa vida. Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai fazer cada coisa que nós vamos fazer, a gente vai buscar entender aquilo, informação. E com a nossa saúde, que é o bem mais precioso de todos, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Então, levar informação, né, boa, de qualidade, de fácil acesso para as pessoas, realmente é isso que faz a diferença. Então, parabéns pelo seu trabalho árduo de 30 anos fazendo isso e obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um privilégio compartilhar com você e com os teus telespectadores, com o grupo de pessoas que te acompanha esse momento de discussão e troca de ideias. Espero mais uns 30 anos, né, doutor? Daqui a 30 anos conversando de novo aqui, né? Que assim se seja, Deus né? Quiser, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui. Com certeza. Doutor, uma das coisas que eu gosto de frisar bastante, e acabo sendo repetitivo, mas coisas boas não tem problema em repetir, né? Aqui a gente não tem intenção de propagar fantasia, nem engodo, de maneira alguma. Mas sempre transmitir, doutor, aquela informação de otimismo, que vai dar certo, que existem recursos, sobretudo do ponto de vista da medicina que avança em passos largos cada dia mais, inclusive a oncologia, a mastologia. Então eu sempre gosto de transmitir essa mensagem. As pessoas que estão do outro lado, estão com um problema que foi constatado, olhar para as perspectivas que existem, né? Do ponto de vista espiritual, acho que em primeiro lugar, mas do ponto de vista humano, da medicina, e o que ela pode recorrer. E é uma das bases, um dos pilares do meu trabalho há 30 anos, né? Sempre transmitir essa ideia, embasado, evidentemente. Aqui não é falácia, não é engodo, mas embasado, sobretudo, no ponto de vista médico. É isso aí, Alderi. E esse conhecimento, entender, né, sobre várias perspectivas, a saúde nossa, o nosso corpo, a nossa mente, e agora em especial, né, o motivo principal do nosso bate-papo, que é o Outubro Rosa, é o mês de outubro, mês voltado, entre tantas outras coisas importantes, à prevenção ao cuidado do câncer de mama. E isso é muito importante, porque o diagnóstico de câncer de mama é uma coisa assustadora. A mulher é o pilar das nossas famílias, a mãe, a esposa, né? Nós, homens, temos uma missão dada por Deus de governar, de trabalhar, de ser o esteio, de ser o arrimo de família. Mas a mulher tem o dom de trazer as pessoas, de criar os filhos. Então, quando a mulher passa por isso atinge frontalmente a estrutura da família, a estrutura mental, o momento mais difícil da vida da mulher. E nós estamos falando de uma doença hoje que é uma epidemia. Nós estamos saindo de uma epidemia, de uma pandemia que foi mundial, que é o Covid, que matou centenas de milhares de pessoas no mundo. Mas, claro, foi uma coisa, né, momentânea, assustadora, mas nós estamos falando que o câncer de mama no mundo, nós estamos falando de uma epidemia que dura ao longo dos anos. Nós não estamos falando de uma epidemia como a pandemia do Covid que durou 2, 3 anos. Teve um fim, né? Que teve um fim. Nós estamos falando de um processo extremamente complexo. Então,
trazer isto, trazer luz, trazer essas informações e ajudar a mulher neste momento que mais difícil da vida dela com informação é realmente algo importantíssimo, e o mês de outubro tem esse condom. Aliás, doutor, isso que você está falando é respaldado pela Organização Mundial de Saúde, né? Que ela constata, com relação à informação, que uma das bases da saúde é a boa informação. Deixa bem claro, a boa informação, né? E aí, doutor, vale ressaltar também que o mês de outubro intensificam as campanhas, evidentemente, acerca do câncer de mama, mas a prevenção deve ser pensada em todo momento, em todos os momentos, evidentemente, né? De janeiro a dezembro. Outubro, é claro, foi instituído esse momento, esse mês, como Outubro Rosa, em que se intensificam, né? Mas as mulheres têm que pensar sempre, né, doutor? Claro. Sim. E é isso, Alderi. Eu sempre falo para todas as minhas pacientes, de todos os eventos que eu sou convidado, Outubro Rosa é todo dia. Nós vivemos 365 dias por ano de Outubro Rosa. Por quê? Porque esse é o ponto-chave. O câncer de mama né, nós estamos falando aí de mais de 2 milhões de mulheres no mundo por ano com câncer de mama, então é algo assustador. É um risco que a nossa esposa, mãe, filha, irmã, prima está vivendo no dia a dia. E o elemento mais importante é o diagnóstico precoce. Porque quando a gente fala em prevenção, e esse é o mote do Outubro Rosa, nós temos 2 tipos de prevenções, a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção primária é o que eu devo fazer para não ter aquela doença. Então, o que a mulher precisaria fazer para não ter câncer de mama? Uma mudança radical dos comportamentos e dos hábitos de vida modernos, voltando para 100 anos atrás. Então, para diminuir a incidência do câncer de mama, a mulher precisaria ter 15, 20 gestações, amamentar o seu bebê 1 ano, 1 ano e meio, enfim, a mulher deveria menstruar a primeira vez e depois entrar na menopausa. Claro, estou exagerando, estou fazendo um cenário para entender que a nossa vida moderna, e eu sempre brinco nas palestras que eu dou, né, tem sempre mulheres, quem que é a candidata a esta prevenção primária? Ninguém. Nós vivemos um mundo hoje que não existe mais essa ideia, esse saudosismo de 50, 80, 100 anos atrás das nossas avós, das nossas bisavós. Então, nós não temos como fazer prevenção primária, porque a realidade está posta aqui. A mulher está no mercado de trabalho, tem tripla jornada, tem 1, 2 filhos, às vezes consegue com alguma dificuldade amamentar em 3, 4 meses. Doutor, então, não querendo te interrompendo, o que você quis dizer é que a gestação e a amamentação são fatores de prevenção ao câncer de mama? Os principais fatores protetores da mama é o estímulo hormonal da gestação e da amamentação. Olha só. É o que protege a mama do câncer. Claro, você vai falar assim, não, mas minha bisavó teve câncer de mama e teve 10 filhos e amamentou. Sim, isso existe. Mas são casos isolados. Isso. Então, a prevenção primária, que seria não viver os hábitos de vida modernos, nós não temos como propor isso. Nós não temos como pôr em prática uma prevenção primária, evitar que a doença apareça. Por quê? Porque quem que pega verdura na horta no fundo de casa hoje? Não, nós compramos verdura no mercado. Né? Meu professor sempre falava, quiser uma vida saudável, em vez de desempacotar o alimento, descasque o alimento. Então, nós vivemos a vida moderna. E eu não faço aqui apologia de que está certo ou está errado. Eu só digo o seguinte, nos hábitos de vida modernos, nós não temos meios de evitar que a doença apareça, por mais saudável que a gente busque levar a nossa vida. Então, nós temos que promover a prevenção secundária, que esse é o mote, essa é a informação principal para você que está vendo esse podcast, esse programa. O que é prevenção secundária, Alderi? Se eu tiver que ter a doença, preciso descobri-la precoce, antes dela dar sintoma, antes que eu perceba, antes que a mulher perceba ela na palpação. E por isso os exames de imagem. Por isso a mamografia e o ultrassom mamários, o outro ou ambos, são cruciais para isso. Porque o diagnóstico do câncer de mama numa fase pré-sintomática é o elemento mais importante para um bom resultado. E para isso é por meio dos exames de imagem. Exatamente. Doutor, se fala muito, né, o autoexame.
Claro. Então quer dizer que o autoexame já seria um passo a mais. Teria que fazer antes, então. Antes do autoexame, por meio do exame de imagem, para diagnosticar precocemente, é isso? Exatamente. Na verdade, precisa das duas coisas. Por que que muitos profissionais de saúde, de certa forma, falam, não faça o autoexame? Porque lá, antigamente, há 20 anos atrás, a recomendação era assim, ó, palpe a sua mama todo mês. Se você sentir alguma coisa, vá ao médico e faça exames. Isso não é mais um protocolo aceitável. A orientação hoje é faça exames de imagem da mama independente do que você sentir. Mas com que frequência, doutor? Isso. Aí nós já vamos chegar lá na frequência. E o autoexame é um complemento. Então, entre um exame de imagem e o outro, você deve fazer o autoexame para conhecer a sua mama. E nós vamos falar por que chama câncer de mama de intervalo. Mas voltando aqui ao que você me perguntou. Com que frequência? Hoje, né, depois de muita luta da Sociedade Brasileira de Mastologia, esse mês de outubro, o Ministério da Saúde mudou o protocolo de rastreamento. O que é rastreamento? É exame feito não para investigar um sintoma, mas de uma paciente saudável para detecção precoce. Antigamente, no Brasil, era mamografia após os 50 anos, de 2 em 2 anos até os 70. Agora mudou, graças a Deus. A partir dos 40 anos, a mamografia deve ser anual, até os 70 anos. E se essa mulher tiver fatores de risco, isto é, câncer de mama na família, por parte de mãe, parentes próximos, tia, mãe, prima, filha, irmã, essa investigação deve começar aos 35 anos de idade. 35. Então, hoje, a recomendação principal é mamografia ou ultrassom, ou em alguns casos ambos, depende do caso, deve ser iniciado aos 40 anos, independente de qualquer sintoma. E deve ser feito anualmente. Isso é importante as pessoas que estão em casa tentar, né, doutor? Para essa informação, né? E isso hoje já é lei, já mudou o protocolo. Claro que nós ainda estamos na fase de implementação, de viabilidade, de acessibilidade, né, para as nossas mulheres, mas é importante que você tenha essa informação, porque isto é o elemento fundamental. Claro. Doutor, o câncer de mama, ele é dividido em níveis de gravidade? Isso. Então, só fechar o autoexame. O autoexame deve ser feito entre um intervalo de outro, porque 20% dos nódulos podem aparecer entre um exame e outro no ano. Então, deve fazer sim, exame certinho anual, independente de qualquer coisa, associado ao autoexame. Por quê? Porque aí, respondendo a sua pergunta, todo câncer é estratificado em estadiamento, em fases. Então, quando a gente fala, esse é o tumor na fase 1, na fase 2, na fase 3, na fase 4, cada uma dessas fases que nós tecnicamente chamamos de estadiamento clínico, que tem a relação com o tamanho do tumor, tem relação com os locais do corpo onde ele está, se está só no local de origem, e nós estamos falando do câncer de mama. Claro. Então, um nódulozinho, um tumor menor que 2 centímetros, que está só na mama e não tem linfonodo na axila palpável, é estadio clínico 1. É o melhor prognóstico, é o que tem melhor resultado no tratamento. E aí, claro, na medida que esse tumor cresce, que aumenta a íngua na axila ou que dissemina para outro órgão, vai mudando as fases, vai mudando o estadiamento. E isso vai mudando o resultado, a chance de eliminar a doença. Então, quando a gente diagnostica um tumor menor do que 2 centímetros, ou mesmo menor que 1 centímetro, que não é palpável, praticamente 100% das mulheres ficarão livres da doença com o tratamento. Entendeu? Então, por isso é tão importante esse cuidado nessa prevenção secundária. Doutor, você falou de tratamento. E quais são os tipos de tratamentos? De acordo com o nível, com o estadiamento que você estabelece a conduta de tratamento? Exatamente. O câncer de mama, 80% dos casos são tratados com o tripé do tratamento oncológico. Tripé. O que é o tripé? São 3 modalidades que sustentam o tratamento oncológico: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Isso independente do estadiamento? Do nível? Esses 3 tratamentos são os pilares para todos os tipos de câncer, independente da fase. Tá. Não quer dizer que todos os casos de todos os pacientes utilizarão os 3 tratamentos, entendeu? Então, a fase determina o tipo de tratamento. Então, o câncer de mama, 80% dos casos precisa dos 3.
entendeu? Precisa dos Sim, três. sim. Existem situações em que a químio não vai ser feita, a rádio não vai ser feita, mas via de regra, como é que trata o câncer de mama? É o estadiamento? Então, tumor pequeno, menor que 2 centímetros, mulher jovem, mama que tem um volume normal, vamos chamar assim, primeiro tratamento, cirurgia. Conserva a mama, tira o nódulozinho, trata a doença e depois, claro, na dependência de determinadas características, pode ser necessário químio e aí se preservou a mama, rádio, entendeu? Então, o pilar fundamental do tratamento de câncer de mama é a cirurgia. Porém, com frequência, 80% dos casos precisa, além da cirurgia, o tratamento com químio e com rádio. Entendi. Doutor, há casos que o câncer se espalha, o processo de metástase, né? Câncer de mama também acontece isso, Sim. né? Isso aí varia também de acordo com o estadiamento, com o nível do tumor? Isso. A metástase é uma evolução natural quando a doença não é tratada. Então, quando a mulher não foi, né? Por exemplo, é muito raro hoje em dia, né? Quando eu comecei a profissão era mais comum. É muito raro hoje chegar as mulheres com aquelas lesões enormes na mama, com ulceração, aqueles tumores visíveis, entendeu? Porque hoje existe uma conscientização, existe um conceito mais forte, né, no cuidado. Mas quando a mulher atrasa o diagnóstico, essas células que estão crescendo na mama podem cair na corrente sanguínea e essas células irem para outros lugares no corpo e ali desenvolverem filiais, que é o que a gente chama de metástases, outros tumores. Então, isso é o problema mais sério e mais grave do câncer, e principalmente do câncer de mama. Por quê? Porque quando a doença dissemina para o corpo, a gente perde a oportunidade a chance de eliminar essa doença com o tratamento. A gente vai tratar, mas é muito provável que a doença vai acabar progredindo e trazendo as graves consequências para a vida da pessoa. E isso aí depende, então, de tratar precocemente ou não, né? Essa questão da evolução para metástase. Está vinculada a isso aí. A metástase, ela pode ocorrer para qualquer tamanho do tumor, entendeu? Ela pode... Eu já tive caso de mulher com tumor de 2 centímetros que já tinha metástase pulmonar, por exemplo, ou óssea. Mas isso é raro, extremamente raro. Normalmente, a metástase está relacionada com tumores maiores, com lesões que já estão progredindo há muito tempo e que não foram adequadamente tratadas. Isso aí o médico consegue ver na hora de fazer o diagnóstico, né? Quando a gente faz o diagnóstico, dentro desse processo se faz os exames, tomografia do pulmão, tomografia do abdômen, cintilografia óssea e às vezes o PET scan, depende da situação. Então esses exames são justamente para dizer, este nódulozinho que fez a biópsia na mama, que mostrou que é um câncer, ele está restrito só à mama ou ele já foi para outros lugares, entendeu? Isso se chama estadiamento. É isso que define a fase da doença e, portanto, o tratamento. Doutor, existe uma pesquisa, algum percentual, por exemplo, com relação ao câncer de mama que entrou no processo de metástase? Tem uma incidência, um percentual dos... Hoje, mais ou menos, a gente não tem uma estatística totalmente cristalina no Brasil. A gente ainda peca no processo assistencial de entender estatística. Então, a gente usa muito a estatística americana, que é um pouco mais sólida, mais robusta. Mas, em geral, nós falamos que hoje 5% dos casos de câncer de mama, quando são feitos o diagnóstico, já tem doença metastática. 5%? 5%. Então, se for analisar, não digo um número ínfimo, não é ínfimo, mas é um número baixo. Então, em relação ao número total... É baixo, mas devia ser 0. Devia ser 0. É 5, mas devia ser 0. Por quê? Porque o nosso objetivo é diagnosticar a doença na sua fase mais inicial. Entendi. Entendeu? Então, esse é o ponto-chave. 5, de fato, realmente, a saúde pública no Brasil vem melhorando ao longo dos anos, o acesso, o diagnóstico, o tratamento, mas devia ser 0, não devia ser 5. E zerar essa incidência, qual que é a tua análise? Está ligado diretamente ao comportamento dos pacientes? Ou não necessariamente? Zerar o diagnóstico de câncer de mama metastático. Isso. Essa incidência de 5% que você falou, que o ideal seria zerar. Exclusivamente com os cuidados que o Outubro Rosa propõe. Diagnóstico precoce, mamografia e ultrassom, ou ambos, quando a mulher está normal. Mas eu não tenho nada, eu estou trabalhando, minha vida é corrida, eu tenho 2 filhos, tenho marido, tenho serviço, tenho estudo à noite.
Tá tudo certo. Parabéns, você, as mulheres são a essência da nossa vida, são guerreiras, mas não é possível que não possa achar 3, 4 horas num ano para ir no médico fazer um exame clínico, fazer uma mamografia e um ultrassom. É isso que nós estamos falando, Alderi. Não é possível que, por mais atarefada que uma mulher seja, ela não tenha um período, uma tarde no ano para fazer isso. Entendeu? Então, nós estamos falando disso. Como é que zera isso? Como é que a gente cria um mecanismo de tratar as mulheres de forma mais eficaz e que elas fiquem livres da doença? Diagnóstico precoce. E isso aí não se diz simplesmente o autoexame, né? Isso aí é insuficiente. O autoexame é insuficiente. Tem que fazer o autoexame, mas com a orientação e acompanhamento médico. As duas coisas. Tem que fazer exame de imagem, independente da mama não ter nada. Eu não tenho nada, eu palpei, eu faço autoexame todo mês. Parabéns, é isso mesmo, continua fazendo. Mas isso não quer dizer que você não precise ir ao médico uma vez por ano a partir dos 40 anos ou dos 35, se você estiver doente na família com câncer de mama, independente de estar sentindo qualquer coisa, você tem que ir lá e uma vez por ano fazer os exames. Doutor, tem caso de pacientes, você deve ter acompanhado, que teve o câncer de mama, passou um tempo, voltou. Eu sei de uma pessoa que 4 vezes ela teve. Isso aí está ligado, é possível precisar quais fatores que estão ligados a essa recidiva do câncer de mama? Sem dúvida. Os principais fatores são o estadiamento da doença inicial. Então, eu posso ter uma doença numa fase intermediária, onde eu tenho já um tumor não de 2, mas de 4 centímetros na mama, e já tenho um linfonodo palpável na axila, que a cirurgia mostrou que tinha comprometimento, mas inicialmente não existia doença sistêmica. A gente fez todos os exames, era uma doença que estava na mama e na axila. A mulher tratou, fez a cirurgia, fez a quimio, fez a rádio, passou 2 anos, a doença voltou. Voltou porque ela estava num estágio intermediário. Então, o primeiro fator importante no risco de recidiva é o estadiamento. Qual a fase que a doença foi descoberta e iniciado o tratamento. E o segundo fator importante é um exame que caracteriza o perfil biológico, chama imunohistoquímica. No câncer de mama, este exame diz o perfil, se esse tumor tem um perfil mais agressivo, como um triplo negativo, ou menos agressivo, como um tumor luminal que tem receptor de estrogênio e progesterona positivo. Claro, é muita especificidade, mas se a mulher que tiver câncer de mama, que for ao onco ou ao masto, ela vai entender que a primeira coisa que ele vai falar é: vamos estudar qual é o perfil imunohistoquímico do seu tumor, qual é o perfil molecular, porque isso diz o comportamento daquela célula, daquela paciente. Existem perfis e comportamentos de pessoas, de mulheres que estão mais propensas a contrair o câncer de mama? Sem dúvida, sem dúvida. O principal fator é a tendência genética. Claro que a gente tem um subgrupo aí, 10% dos tumores que são síndromes genéticas, são mutações que são transmitidas de mãe para filha, para neta, e aí são casos mais delicados. A Angelina Jolie é um exemplo que a gente sempre usa para falar das mulheres que, inclusive, tem caso até que a recomendação é tirar a mama antes de ter câncer, mas são situações muito específicas. Então, o perfil genético é o principal fator. Claro que existem alterações genéticas que não são síndromes genéticas, né, de transmissão líquida e certa, mas, por exemplo, a mulher a avó teve câncer de mama, a irmã da avó teve, a tia teve, essa mulher tem um risco maior. Então, ela tem que ser olhada com um olhar diferente das demais. Então, qual é o principal fator de risco? Tem histórico de câncer de mama na família por parte de mãe? Sim ou não? Se tem, a mulher já é considerada alto risco. Candidata a ter um problema. Isso. E aí ela tem que passar por uma avaliação mais próxima. Esse é um fator de risco. Outro fator de risco são os hábitos de vida. Se a mulher é fumante, se tem sobrepeso, né, se tem lá um IMC, que a gente chama que é o índice de massa corpórea, de 30 para cima, se ela faz reposição hormonal, são outros fatores de risco. Né? E aí, claro, esses fatores se multiplicam, né? Eles não só se somam. Uma coisa junto com a outra, elas vão se multiplicando. Doutor, dificilmente, é uma pergunta que eu, diante de quase todos os profissionais e os problemas, dificilmente escapa de fazer essa pergunta. Porque geralmente quando se fala de doenças,
meramente físicas ou emocionais, tem a questão do estresse, da ansiedade, enfim, as questões emocionais que repercutem na saúde ou na doença, né, no surgimento das doenças. O câncer de mama tem alguma relação com o fator emocional? Porque a gente ouve muitas pessoas falarem assim, esse câncer que eu contraí foi um problema que eu tive no casamento, foi um problema com o pai, na infância truculenta, uma infância muito rigorosa, uma solvência ou falência. Tem alguma relação, existe alguma comprovação científica com relação ao fator emocional? Com certeza existe, Alderi, correlação. Com certeza existem vários estudos. O que a gente só precisa entender é assim, não existe um fator causa e efeito. Eu fui violentado na minha infância pela minha família e é por isso que eu desenvolvi o câncer. Não é nessa razão de fator causal. O que existe é o seguinte, tem vários estudos que mostram que nosso sistema imunológico, ele atua diariamente para nos defender contra as células cancerosas. Em outras palavras, é como se todo dia existisse uma célula cancerosa se formando no nosso corpo e o nosso sistema imunológico, nossos linfócitos vão lá e liquidam essa célula. E isso vai acontecendo ao longo da nossa vida, entendeu? E isso tem íntima relação com os nossos hábitos. Eu acabei de falar agora. Fumar, alimentos industrializados, tudo isso são substâncias que lá no interior da nossa célula vão modificar o material genético e vão transformar esta célula numa célula cancerígena. Todo dia é um jeito de falar. O que eu quero dizer é, nós estamos expostos. O nosso sistema imunológico tem a obrigação e tem o papel de ir lá e matar, e ele faz isso. Só que, se eu passo por uma situação de estresse muito grande, onde o meu nível de corticoide interno, chama cortisol, aumenta, esse nível de cortisol aumentado, de estresse aumentado, inibe o meu sistema imunológico. E aí, com o meu sistema imunológico comprometido, eu perco a capacidade de fazer esse trabalho de matar essas células. Então, existe sim, respondendo a sua pergunta, inclusive, vários trabalhos na literatura que mostram que existe uma correlação entre um estresse grande, uma situação de estresse ou abrupto, intenso ou continuado com o maior desenvolvimento de câncer. Claro, na verdade é multifatorial, né, doutor? Isso, mas não que o estresse causou o câncer. O estresse prejudicou o sistema imunológico, que por sua vez deixou de cumprir o papel na defesa contra as células cancerosas. Entendi. Com relação àqueles 5 anos que a gente ouve muitas mulheres falarem, né, doutor? Qual que é a relação que existe? Um acompanhamento durante 5 anos que estaria ou não curada, um protocolo, existe isso ou é uma... Sim, existe. A gente tem muito cuidado primeiro para falar em cura, porque cura é um processo muito mais complexo, significa que aquela doença não irá voltar nunca mais, né? Então é um termo, eu costumo dizer, eu que tenho fé e a gente que tem fé, cura é uma coisa que a Deus pertence, não é ao homem. Ao médico cabe o tratamento. Tratar a pessoa doente. Ao paciente cumpre aceitar e cumprir o tratamento. Agora, o que os estudos mostram? Quando a gente fala em sobrevida em 5 anos, a gente quer dizer o seguinte, os estudos todos mostram, e claro que isso varia de câncer para câncer, e mesmo dentro do câncer de mama, varia nos subtipos, se é luminal, se é triplo negativo, se é HER2 positivo, também muda. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala em recidiva, existe uma curva de tempo, na linha do tempo, de chance de recidiva. Então, isso tudo tem a ver com o estadio inicial, como a gente falou. Então, a mulher fez o diagnóstico de um tumor, de um estadiamento inicial, T1N0, ela tratou, a chance de recidiva desta mulher é de 2%. 98% das vezes não vai voltar. Esses 2%, como que eles se comportam? Então, a maioria das recidivas, quando ocorrem nos primeiros 2 anos. Então, 80% até 90% das recidivas ocorrem nos primeiros 2 anos. 99% das recidivas, quando ocorrem em 5 anos. Em outras palavras, a chance de uma doença voltar depois de 5 anos do tratamento é muito pequena, menor que 1%. Por isso é que a gente usa o termo sobrevida em 5 anos, por isso que 5 anos é o período recomendável mínimo de acompanhamento, porque a chance de uma recidiva
após 5 anos do tratamento, é muito pequena, entendeu? Então, por isso, esse número mágico de 5 anos. Doutor, tem até uma seguidora aí no nosso canal, no Instagram e no YouTube, né, que ela mandou uma pergunta para mim, o seguinte, ela fez a cirurgia e às vezes sente incômodo, passou mais de 1 ano, né, tal, e sente incômodo no local da cirurgia. Isso é normal? Faz parte do processo? Sente dor ali? É normal? Normal. É igual a gente quando fratura o braço. Você trata o braço, mas aquele braço fica mais sensível. Mudou o tempo, começou... Isso. Você sente... É normal do nosso corpo. Então, o incômodo, o desconforto no local operado faz parte. Mas isso não significa que a doença esteja ali, por exemplo. Entendi. Doutor, com relação à calcificação, porque existem os tumores malignos e também os que não são malignos, benignos, né? Isso. Essa calcificação ou tumores benignos podem se transformar num câncer? Então, assim, vamos lá. Calcificação é uma forma... no nosso corpo, assim, você cortou o dedo, costurou, formou uma cicatriz, certo? Essa cicatriz o que é? É uma área de tecido mais firme, mais rico em colágeno. Cada parte do nosso corpo, quando cicatriza de alguma forma. Na mama, quando tem uma inflamação, por exemplo, a mulher amamentou, fez uma mastite, formou um abscesso. Ela toma antibiótico, sara. Lá por dentro da mama, aquela área, quando cicatriza, forma uma calcificação. Então, a calcificação na mama é consequência de um processo inflamatório que recuperou. O câncer é uma doença crônica. Ele faz pequenas áreas de inflamação que eu acabei de explicar que o sistema imunológico luta contra a célula cancerosa. Então, uma das manifestações do câncer de mama na mulher são as microcalcificações. São pequenas calcificações que se formam por esse processo imunológico crônico do sistema imunológico contra o câncer, entendeu? Então, calcificação é uma imagem que aparece branca na mamografia e que diz que tem cálcio naquele local. Isso é um problema? Não necessariamente. Agora, dependendo da característica, dependendo de como é esta calcificação, se ela é uma microcalcificação, ela pode representar que naquela área existe um processo tumoral em desenvolvimento. Então, por isso que a mamografia, quando mostra microcalcificações, tem que passar pela avaliação de um especialista, porque isto pode, não estou dizendo que isto pode representar uma lesão de natureza tumoral. E evidentemente não só passar como um acompanhamento, né, doutor? Regular, né? Porque Exatamente. se existe essa possibilidade, né? Doutor, agora voltando a uma das frases que eu expressei aqui no início, né? Da transmissão de coisas boas, de otimismo, né? O que existe hoje? As pessoas que estão sofrendo aí, estão com problemas, são portadoras, né? O que existe hoje na medicina, na oncologia, para transmitir para essas pessoas com relação a tratamentos, recursos, avanços? É todo dia. Alderi, todo dia tem, né? A gente às vezes até tem que cuidar. Outro dia eu tomei uma chamada de atenção da família. Pô, você só fica estudando todo dia, é um congresso, uma reunião científica, isso. Por quê? Porque o volume de coisas novas que tem é muito grande todo dia. Todo dia tem conhecimento novo. Então, tem avanços diários. Hoje, Alderi, a gente tem uma gama de tratamentos e de alternativas. Olha, eu falo para você assim, eu sou um fã da ciência, acho que a ciência, o que a sabedoria divina deu para o homem, a capacidade de desenvolver conhecimento, de entender, fantástica. Então, hoje a gente tem armas, ferramentas fantásticas, a ponto de doenças gravíssimas, e nós estamos falando aqui do câncer de mama, situações muito graves da doença ser tratada, controlada. De novo, cura, só o Criador do céu e da terra pertence. Mas a gente sabe que tem hoje muitas ferramentas e todo dia tem coisa nova. Mas nada disso, Alderi, substitui o diagnóstico precoce e o cuidado. Nada, nenhuma tecnologia até hoje inventada pelo homem vai substituir para a mulher com risco de câncer de mama o diagnóstico precoce, o cuidado e o autoexame e o exame de imagem feito. E aí é uma incumbência totalmente que deve a ela, vai ter que ter a ação, né? É isso. Tanto no profissional como em casa, né? Se a mulher se ama, e eu acredito que a maioria de vocês que estão assistindo aqui se ama. Se você ama seus filhos, se você ama seu marido,
comece manifestando esse amor, cuidando da sua saúde. E eu quero abrir um parênteses aqui, doutor, quando você falou de conhecimento, de estudar, né? É evidente que o programa aqui não tem o objetivo de ostentar título, não é isso. Mas vale. Porque eu sempre falo, sempre quando eu convido um profissional, e uma das coisas que me alegram muito é a qualificação. Aliás, eu sempre coloco o Maringá como um polo na medicina, né? E aí, doutor, se eu fosse fazer um podcast com você e falar da tua qualificação, da tua titulação, daí seria um podcast 3, 4, né? E aí quem tá do outro lado, né, pessoal, as mulheres e homens também, falar um pouquinho, né, que estão com os problemas, doutor Alvo, Maringá e região, o Brasil está muito bem servido, né, na qualificação, na titulação, uma pessoa que se debruça, né, quantos anos, né, doutor, aí em cima, isso é maravilhoso, né? As referências que a gente tem aqui para poder oferecer para quem está sofrendo e nunca aceitar o problema como um decreto final, por mais que esteja causando dores das mais diversas variáveis, né? É isso, Aldeir, é isso aí. E acreditar em você mesmo, acreditar. Não é fácil ter um diagnóstico, né? Eu tenho pacientes que falam assim, doutor, eu não faço exame, porque se eu fizer, posso descobrir alguma coisa e eu não quero. Tenho várias pessoas que já chegaram no meu consultório e falaram isso. O que eu quero dizer para você é, se você cuidar de você mesmo, fizer um diagnóstico precoce, né, eu espero que quem está me assistindo, você nunca tenha câncer. É isso que eu desejo, que você viva uma vida, né, que Deus te chame aos seus 90, 100 anos, sem que nunca você tenha que experimentar um câncer de mama. Mas você pode ter isso. Se você tiver essa doença, o que você precisa? Ter certeza que você fez o teu melhor fazendo um diagnóstico precoce e tratando direitinho. Porque praticamente 100% das mulheres que fazem o diagnóstico precoce têm que enfrentar o tratamento, Aldeir. E infelizmente claro, não tem jeito. Tem que passar por todas essas etapas. Mas o que é importante? Você vence no final. E é isso, essa é a mensagem, né, que eu diria assim, não final, mas a mensagem mais importante. Faça o autoexame, faça o exame de imagem, independente de você, não notei nada, minha mama tá ótima, perfeito, nota 1000, vai fazer o exame de imagem mesmo assim. Tem que fazer, claro, obrigatoriamente, uma vez por ano. Por quê? Se você tiver que ter a câncer de mama e você diagnosticar ele precocemente, você vai tratar e vai eliminar essa doença. Aí, doutor, pegando uma carona na tua fala, tem uma máxima popular que atesta que quem procura acha. E tem pessoas que usam essa máxima, esse adágio popular, para falar, eu não vou ficar procurando não, porque se eu procurar, eu vou acabar achando. Só que existe uma diferença, né? Se a pessoa acha, descobre um problema, ele é diagnosticado no estágio inicial, seja qual for o problema, as possibilidades são diferentes. Né? Então essa coisa, não, vou procurar não, porque se procurar vou achar. Tem muita gente que justifica a negligência para não procurar o médico. E muito legal isso que você falou, porque poucos dias atrás um paciente falou isso, eu falei, olha, tem duas alternativas na vida, ou você procura e acha, ou você vai ser encontrado. Porque eu não vou procurar para não achar, você vai ser encontrado pela doença. Só que a hora que ela te encontrar, vai ser muito pior do que você ter procurado ela e encontrar. Você achou ela na hora certa e tratou. É isso que você falou agora. Então, quem procura acha, verdade. Só que procurar e achar é melhor do que ser encontrado pela doença. Com certeza. E às vezes, né, tratando-se de doença num nível tão exacerbado, tão elevado, que às vezes nem tem o que fazer, né, doutor? É isso aí. Essa é a grande questão, né? E aí entra mais uma vez a prevenção, né, doutor? É isso. Mais uma vez que é o mote das campanhas e também do que vocês médicos preconizam a todo momento, as instituições de saúde, né? É isso. É isso. Doutor, nosso papo tá muito bom, tá? Mas tá terminando nosso tempo. Mas eu queria que você, mais uma vez, eu gosto de ser enfático nas questões das coisas boas, né? Mais uma vez, eu queria que você deixasse sua mensagem para as pessoas que estão aí, tanto do ponto de vista da prevenção, como do ponto de vista dos recursos, das alternativas que existem, né? Sendo bastante repetitivo, mas isso que deve contar, né? As coisas boas, poder repetir sempre, né, doutor? Amém. Isso aí. Aldeir, eu costumo brincar com os meus pacientes e eu vou falar aqui para o teu público, né, para quem está nos assistindo isso. O câncer é um leão. É como se você estivesse num safari passeando e que se você caísse do carro, que você está no safari, na frente de um leão. Qual seria a sua atitude na frente de um leão? Eu sempre divido em dois grandes grupos. Ou você vai se desesperar e cair e o leão vai abocanhar o seu pescoço, ou você parte para cima desse leão com o primeiro pedaço de pau que tiver do seu lado. E parte para cima dele com força, gritando e mostrando o pau para o leão. Ele vai fugir de você. Eu não sou um grande conhecedor de felino, mas eu tenho certeza que esse leão vai fugir de você. Então a mensagem final é,
O câncer é um leão assustador. Quando a gente se depara com ele, as pernas amolecem, o coração acelera, vou ser engolido. E eu digo para você, não vai, não vai. Não vai na medida em que você acreditar, em que você tiver fé, né? Você acreditar primeiro em você mesmo, acreditar no Criador, acreditar nas pessoas que estão contigo, acreditar no seu médico e enfrentar essa doença. E eu vou falar para você, a doença vai fugir de você, ela vai embora se você enfrentar com fé e coragem. Com certeza. Aliás, doutor, essa palavra eu uso muito. Enfrentamento. Não é romantizar, nem querer filosofar, florear com os problemas e nem com as dores alheias, mas eu penso que o enfrentamento, a maneira que a gente entende o problema, interpreta e gerencia faz toda a diferença. Né? Eu acho que isso aí é fundamental em todas os problemas que a gente interpreta, até porque, né, doutor, nós falamos, eu acho que os problemas também, aliás, inclusive, né, nos fazem evoluir, nos fazem crescer, de repente criar uma nova perspectiva de vida, né? É isso. Aquilo que não nos mata, nos fortalece, não é isso? É isso, eu acredito muito nisso. Então tá bom. Doutor, muito obrigado mais uma vez, tá? Sei que tua vida é bastante corrida, mas fiquei muito feliz. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão ser bastante beneficiadas, tá? E espero tê-lo aqui novamente pra gente bater um papo, tá bom? Grande privilégio. Um privilégio imenso estar aqui contigo, com a sua equipe, com esse time maravilhoso, fazendo essa coisa tão linda, que é dispor do seu tempo, da sua vida, da sua profissão, para cuidar das pessoas, né, levando informação correta. Então, é um privilégio estar aqui, agradeço você que está gastando seu tempo em casa, vendo o que a gente está falando. Estou à disposição de cada um de vocês se precisar e estou sempre à sua disposição. Não existe nada mais importante na vida profissional do que levar conhecimento às pessoas. Então, tenha certeza, Alderi, que o dia que você me convidar, eu vou estar aqui. Vou dar um jeito, vou me esforçar, porque é muito importante isso. Que joia, doutor. Então tá, um grande abraço, boa noite e até a próxima. Boa noite. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.